Quase nunca dá para saber onde e quando um desastre vai acontecer. Mas às vezes, câmeras oportunas registram o drama e a devastação de uma tragédia. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 7 dos eventos mais assustadores já registrados em vídeo. Fluxo piroclástico do Monte Unzen. Esse complexo abriga vários vulcões ativos parcialmente sobrepostos em Nagasaki, no Japão. E em junho de 1991, a erupção de um dos picos fez surgir uma nuvem piroclástica que matou 43 pessoas, incluindo 3 vulcanólogas que estavam na região coletando informações sobre o local, outros cientistas e vários jornalistas. Os fluxos piroclásticos são corpos fluidos compostos de gás quente, cinzas e rochas. Essas nuvens colossais viajam a mais de 150 km por hora. A do Monte Unzen, em especial, destruiu mais de 2.000 casas. Ninguém, nem os piores pesadelos, gostaria de se deparar com algo assim, não é mesmo? Meteoro de Chelyabinsk. Imagine estar dirigindo tranquilamente quando uma cena dessa toma conta do céu. Foi o que aconteceu em fevereiro de 2013, na Rússia. Esse evento foi causado por um corpo celeste que adentrou a atmosfera do planeta. A maioria dos detritos que chegam são relativamente pequenos e acabam se desintegrando no caminho. Esse não foi o caso do Chelyabinsk. Ele tinha 17 metros de diâmetro e pesava mais de 10.000 toneladas. Bem maior que as rochas que caem diretamente sobre o planeta. O impacto com a atmosfera não foi capaz de destruí-lo. O meteoro somente explodiu quando estava entre 30 e 50 quilômetros de altitude e viajando a 108.000 quilômetros por hora. A onda de choque gerada pela exposição causou danos em um raio de 80 quilômetros, principalmente destruindo vidros e janelas, causando ferimentos em quase 1.500 pessoas. Tsunami no Japão. Em 11 de março de 2011, o Japão vivia um dos momentos mais trágicos de sua história. O terremoto mais forte registrado no país provocou um tsunami com ondas de 15 metros de altura. Do alto de prédios, muitos japoneses viam, impotentes, o momento em que as primeiras ondas venciam os muros de proteção como se eles não existissem. Paredes de água invadiam as cidades do litoral, carregando e destruindo barcos, carros e casas que de longe pareciam de brinquedo. Mais de 15.000 pessoas morreram e a devastação gerou impressionantes 25 milhões de toneladas de detritos. Queda de avião em Taiwan. No dia 4 de fevereiro de 2015, uma conjunção de fatores que incluía falha no motor e erros da tripulação fez um avião cair e matar 43 das 58 pessoas a bordo. Voo do Transásia 235 era uma rota aérea regular entre o aeroporto de Taipei e o aeroporto de Kinmen.
Houve uma confusão na cabine de comando enquanto os dois pilotos tentavam retomar o controle da aeronave após um dos motores parar de funcionar. Um dos comandantes reduziu a potência de um dos motores que estava funcionando, mas pareceu não perceber o erro até ser tarde demais. O avião já estava em baixa velocidade e altitude, e em um vídeo amador é possível ver o momento em que ele colide com o viaduto, para depois cair no rio. Desastre do Hindenburg. Em 6 de maio de 1937, após uma viagem intercontinental, o icônico dirigível Hindenburg explodiu no ar enquanto tentava atracar em seu mastro de amarração em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Dos 100 passageiros a bordo, 35 morreram e outros ficaram gravemente feridos. O dirigível estava repleto de gás hidrogênio e energia eletrostática. Pegou fogo por completo em poucos segundos, após a tentativa fracassada de pouso. O Hindenburg, então operado pelo governo nazista, tinha 245 metros de comprimento, 41 de diâmetro, voava 135 km por hora, com autonomia de 14 mil quilômetros. Bomba Tsar. Essa bomba de 58 megatons era equivalente a 58 milhões de toneladas de TNT. Ela foi detonada em 30 de outubro de 1961, em Nova Zembla, uma ilha no Oceano Ártico, e gerou uma bola de fogo que foi vista a mais de 1.000 quilômetros de distância. Todo o calor gerado poderia causar queimaduras de 3º grau em uma pessoa que estivesse a 100 quilômetros de distância. O impacto da bomba foi sentido em vários países. E há até relatos de janelas quebradas na Finlândia por conta do ocorrido. A nuvem cogumelo produzida subiu para além dos 60 quilômetros de altitude. Ponte de Tacoma Narrows. Pontes Pencil são estruturas muito interessantes que começaram a se popularizar no século XIX. Elas são suspensas por cabos e até podem balançar durante a travessia, pelo menos as menores. Hoje em dia, a ponte Pencil mais famosa talvez seja a Golden Gate, na Califórnia, Estados Unidos. Mas em 1940, uma das pontes mais famosas da época acabou vendo seu fim de maneira trágica. Localizada em Washington, a Tacoma foi completamente destruída após sofrer ação da força do vento. A ponte começou a oscilar por volta das 10 horas. Em apenas 1 hora, entrou em colapso total. Infelizmente, houve uma vítima no acidente. Um pobre cachorrinho que estava em um veículo abandonado sobre a ponte. Qual desses desastres mais chamou a sua atenção? Conte nos comentários. Até a próxima!